Olá, sejam bem-vindos ao canal Santidade em Foco. Neste espaço buscamos inspirar corações e mentes, trazendo beleza das histórias bíblicas e a riqueza da vida dos santos, que nos conduzem no caminho da santidade. Hoje mergulharemos em uma narrativa mais emocionante e profunda da Bíblia, a história de José, o filho amado de Jacó. José passou por provações intensas, foi humilhado e injustiçado, mas se manteve fiel, confiando no plano que Deus tinha para ele. Uma história que nos ensina sobre a fé, resiliência e a força do perdão. Prepare-se para viajar nessa jornada espiritual inspiradora. Nossa história começa em Canaã, uma terra repleta de pastagens e rebanhos, onde vivia Jacó, o patriarca da família com seus 12 filhos. José era o filho de Raquel, a esposa preferida de Jacó, e foi o penúltimo filho a nascer. Jacó demonstrava um carinho especial por José, algo que gerou ciúmes entre os irmãos. Esse amor especial se tornava visível no presente que Jacó deu a ele, uma túnica longa e colorida. Naquele tempo, túnicas assim eram raras e significavam um status social. Enquanto os irmãos usavam vestes mais simples, José destacava-se com uma túnica multicolorida. Este ato de Jacó aumentou a inveja e a rivalidade dos irmãos, que sentiam que José era favorecido pelo pai. Além disso, José tinha algo que os irmãos não compreendiam. Ele era um sonhador. Em certa ocasião, compartilhou um de seus sonhos. Num campo, enquanto colhíamos trigo, meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se curvaram diante do meu. Os irmãos irritados interpretaram o sonho como um sinal que José queria dominá-los. Em outro sonho, ele viu o sol e a lua e 11 estrelas se curvando para ele. Ao contar esses sonhos à família, inclusive ao pai, José aumentou a ira dos irmãos que não suportavam ouvir o que ele dizia. Um dia, quando José foi ao campo para ver como estavam os irmãos que cuidavam dos rebanhos, eles viram uma oportunidade para se livrar dele. Decidiram jogá-lo em uma cisterna vazia, num local isolado, sem que ninguém os visse. Inicialmente, alguns sugeriram matá-lo, mas Rúben, o irmão mais velho, propôs apenas deixá-lo na cisterna, pensando em resgatá-lo depois. No entanto, antes que Rúben pudesse ajudar José, um grupo de mercadores ismaelitas passou pelo local, e os irmãos, liderados por Judá, resolveram vendê-lo como escravo, acreditando que nunca mais o veriam novamente. Assim, José foi levado para o Egito, uma terra estranha e cheia de mistérios, onde ele agora enfrentaria uma nova realidade. No Egito, foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. José era jovem, dedicado e de uma fé inabalável. Mesmo como escravo, ele se destacava em tudo que fazia, pois Deus o acompanhava. Potifar logo percebeu a sabedoria e integridade de José e confiou-lhe a administração de sua casa e de seus bens. Tudo que José tocava prosperava, e Potifar passou a confiar cegamente nele. Mas novamente, José enfrentaria uma dura provação. A esposa de Potifar, atraído pela beleza e pelo caráter de José, tentou seduzi-lo, mas ele resistiu, mantendo-se fiel a Deus e seus valores. Ele dizia: como eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A mulher de Potifar, rejeitada, ficou furiosa e, em um ato de vingança, acusou José de tentar desonrá-la. Potifar, acreditando na esposa, ordenou que José fosse preso. Na prisão, José não perdeu a fé. Apesar da injustiça e do sofrimento, ele continuava a fazer o bem. Deus estava com ele, e mesmo preso, José ganhou a confiança do carcereiro, que o encarregou de cuidar de outros prisioneiros. Foi ali na prisão que José conheceu 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, que haviam sido presos. Cada um teve um sonho enigmático, e José, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos. Ao copeiro, disse que ele seria restaurado ao seu cargo. Ao padeiro, que seria executado. Tudo aconteceu exatamente como José havia previsto. 2 anos se passaram até que o faraó teve sonhos perturbadores. Em um dos sonhos, ele via 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. Em outro, 7 espigas cheias eram engolidos por espigas secas.
Nenhum sábio ou mago do Egito conseguia interpretar esses sonhos. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e falou ao faraó sobre o prisioneiro que tinha o dom de interpretar sonhos. José foi chamado ao palácio do faraó. Após orar e pedir ajuda a Deus, ele explicou que os sonhos eram um alerta divino. Haveria 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome no Egito. José sugeriu que Faraó nomeasse alguém para estocar alimentos durante os anos de abundância, para que o povo tivesse provisões na época da escassez. O Faraó, impressionado com a sabedoria de José, nomeou-o como governador do Egito, dando-lhe autoridade sobre toda a terra e confiando-lhe um plano de armazenamento. A fome não apenas afetou o Egito, mas também Canaã, onde a família de José vivia. Jacó enviou os filhos ao Egito para comprar trigo, e eles foram até José, sem reconhecê-lo. José, no entanto, os reconheceu e testou-os para ver se haviam mudado. Ele acusou-os de serem espiões, exigindo que trouxessem o irmão caçula Benjamim para comprovar sua honestidade. Após várias idas e vindas, e vendo a sinceridade deles, José não resistiu mais. Em um dos momentos mais emocionantes da Bíblia, revelou-se aos irmãos, chorando e dizendo: "Eu sou José, o irmão que vocês venderam no Egito. Não se aflijam, porque foi Deus que me enviou para salvar muitas vidas." Ele perdoou os irmãos e enviou uma comitiva para trazer Jacó e toda a família para o Egito, onde viveriam em segurança e abundância durante os anos de fome. José foi restaurado à sua família e o propósito de sua vida foi cumprido. A história de José é uma lição atemporal de como Deus transforma o mal em bem e de como o sofrimento, mesmo quando injusto, pode nos ter um propósito maior. Desde a sua juventude, José enfrentou a inveja, o desprezo, a traição, a escravidão e a injustiça, mas em cada etapa da sua vida, Deus estava moldando o seu caráter. Ele aprendeu a ser fiel, mesmo quando a vida era dura, e a manter a integridade diante da tentação e a perdoar aqueles que o machucaram. Quantas vezes em nossas próprias vidas enfrentamos situações difíceis e pensamos que estamos sozinhos? Talvez estejamos em um poço como José, ou passando por uma prisão de dificuldades e injustiças, mas a exemplo de José, devemos manter a fé, pois Deus tem um plano perfeito que nem sempre compreendemos de imediato. O sofrimento muitas vezes é um processo de crescimento que nos prepara para algo maior. José nos mostra que é possível ser justo, mesmo em meio às provações, e que o perdão nos liberta. Além disso, o perdão que José oferece aos irmãos é um dos maiores testemunhos de amor e compaixão da Bíblia. Quantas mágoas e rancores guardamos em nossos corações? Talvez essa história nos inspire a perdoar e a confiar que Deus pode usar até as piores situações para nos abençoar e cumprir o seu plano em nossas vidas. Então, o que você aprendeu com a história de José? Compartilhe conosco nos comentários, cada história tem algo único a nos ensinar. Se você ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal Santidade em Foco, curta esse vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem de fé, porque quem compartilha, evangeliza. Que Deus derrame suas bênçãos sobre todos que acompanharam este vídeo e que a intercessão de Maria Santíssima nos conduza sempre no caminho da santidade. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.